Olá, boa tarde. A gente começa o SC de hoje com um panorama da atual situação das chuvas. Pelo menos 2 pessoas morreram, um bebê ficou ferido e 60 cidades decretaram situação de emergência por conta dos temporais. Isso tudo está dentro do contexto dos 131 municípios atingidos em toda Santa Catarina. Uma situação que ficou ainda mais delicada durante o fim de semana pela passagem dessa chuva contínua. E para entender como estão os trabalhos de prevenção e de atendimento às pessoas, a gente vai ao vivo até a Defesa Civil de Santa Catarina, onde está a Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. O governo do estado acabou aí uma coletiva de imprensa, você deve ter novas informações. Atualiza para a gente como é que estão os trabalhos, quais regiões estão em atenção nesse momento. Muito boa tarde, Grazi. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando o SC Acontece. Como você disse, estamos aqui na sede da Defesa Civil de Santa Catarina. Acaba de acontecer uma coletiva onde foram apresentados um panorama de como está a situação da chuva aqui no estado. Todas as regiões do estado foram afetadas com alagamentos por causa das chuvas contínuas, mas a situação que mais preocupa é a região do Alto Vale do Itajaí, por conta da cheia no rio Itajaí-Açu. Ele atingiu o pico em 10 metros e 18 centímetros e esta altura agora está em queda e deve continuar assim até quarta-feira. Na última leitura foram registrados 9 metros e 90 centímetros. A gente está aqui com o Coronel César, da Defesa Civil Estadual. Vou pedir para o Coronel, então, atualizar um pouco como que está essa situação lá no Alto Vale e quais são as cidades que mais estão sendo afetadas nesse momento. Característica do desastre, como não sabe, chuvas intensas, as consequências delas, 67 municípios decretaram situação de emergência, 132 registraram no sistema S2ID danos consideráveis, alguns municípios estão com água ainda em escoamento, com áreas centrais aí alagadas, isso produz aí um elevado risco de deslizamento, aquilo que a gente tem dito, seja em um cuidado das pessoas, muito grande para isso, e agora vem uma etapa aí, de manutenção dos itens de ajuda humanitária que foram enviados, não estamos trabalhando com a possibilidade de novos abrigos, os que foram abertos aí no âmbito dos municípios, eles estão dando conta, e agora o objetivo é esperar que essa água baixe para as pessoas voltar efetivamente a fazer as suas limpezas, assim por diante, como é tradicional aí essa condição. O impacto foi forte e, assim, lamentar pelos 2 óbitos, mas o positivo da operação, nessa segunda etapa, é de que a antecipação foi bastante importante. Até as orientações do governo eram, sim, de antecipação, e o próprio protocolo da Defesa Civil, ele exige ativação no alerta laranja, o que exigiu que todas as instituições, as secretarias, Saúde, Casan, Celesc, Epagre, Cidasc, que trabalhassem integradas com um objetivo maior, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, trabalhasse maior, de forma integrada aí para poder fazer isso. É o que está acontecendo agora nesse momento. Inclusive até um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, forças federais, já estão bem posicionadas para o apoio com blindados, veículos anfíbios, Então, assim, uma operação de preparação, que se houvesse um impacto, ele seria reduzido. E essa semana, agora, segunda e terça-feira, serão dias que não teremos chuva, ela deve retornar só na quarta-feira. É uma boa notícia para as cidades mais afetadas, Taió, Rio do Sul, Blumenau, é uma boa notícia. Como que deve ser o resto da semana? A análise meteorológica, ele mostra aí, uma estabilidade aí atmosférica, trazendo assim um tempo um pouco mais seco, por esses 2 dias aí, claro, com alguns riscos, a nebulosidade, mas aí depois na terça, quarta e quinta ainda ser refinado, volumes aí que da faixa de 60 a 100 podendo ultrapassar em alguns pontos. Esse é o quadro de análise de modelagem, mas pode ser de forma mais específica. Aí claro que a meteorologia, ela veicula aí, juntamente com a Epagre, ela veicula os relatórios, e aí é importante que as pessoas saibam, certo? Do que a gente está acontecendo para receber os alertas como é de praxe. E quais são as recomendações, então, para quem vive nessas áreas de possíveis alagamentos, deslizamentos? Quais são as recomendações? Risco elevado de deslizamento, seja cuidado com a movimentação de encostas, o cuidado em trafegar algumas rodovias em função dessas águas que estão escoando, até mesmo porque ela pode ter prejudicado
o substrato aí dessas rodovias, aí provocar alguns buracos, alguma deterioração maior. Aí depois, assim, o contato com essas águas residuais aí, certo? Com risco, né, também aí de doenças. Isso tudo já havia sido discutido com a vigilância sanitária, epidemiológica, sobre os diversos aspectos, né, das possibilidades. Ou seja, né, a partir das orientações do governo, né, as estruturas tomaram um posicionamento. E a Defesa Civil, como uma estrutura de governo, tem que efetivamente dar essa resposta à sociedade. Tá certo. Muito obrigada, Coronel. Então, ficam aí as recomendações, né? O cuidado com os deslizamentos de terra e também com as enchentes que estão acontecendo aqui no estado. Grazi, vou voltar com você no estúdio. Muito bem, obrigada, Gabriela. Agradeço também ao Coronel César Nunes, que está sempre nos ajudando e nos trazendo bastante informações. Fiquem atentos porque as chuvas continuam. Inclusive, no oeste catarinense também foram registrados estragos. Veja na reportagem. Olá, Graziane. Cidades que costeiam o Rio Uruguai, no oeste do estado, sofreram com a chuva no fim de semana. Desde quinta-feira, um plano de contingência é realizado pelo Corpo de Bombeiros, alertando moradores que residem na região ribeirinha sobre a vazão do rio. No sábado, foi instituído o comitê de crise, quando o nível do rio chegou a 12 metros de altitude. Em Palmitos, o balneário Ilha Redonda foi engolido pela enchente. Em Modelo, também no oeste catarinense, este carro ficou quase submerso. Em Itapiranga, outra cidade do oeste, casas e comércios foram invadidos pela água. A previsão é que volte a chover no oeste de Santa Catarina na quinta-feira. A gente vai continuar acompanhando a chuva, que vai forte em todo o estado. De São Miguel do Oeste para o SC Acontece, Rudney Haile.